vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não nos der ouvido, diz-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus nos apresenta a questão da correção fraterna. No livro do profeta Ezequiel, nós temos a primeira referência importante sobre a correção fraterna. Primeiro, que o pecado do meu irmão precisa ser corrigido para a salvação do meu irmão. Muitas vezes nós nos revestimos de um excesso de respeito humano que nos impede de ir ao encontro da outra pessoa e de abrir os olhos das pessoas a respeito de uma dificuldade que ela precisa de alguma forma rever, ou mudar em relação à sua vida. O profeta Ezequiel nos coloca a primeira referência: cuidado para não sermos omissos em relação às dificuldades dos nossos irmãos. Olha o que diz o Senhor ao profeta Ezequiel: se você não diz ao teu irmão aquilo que eu mandei você dizer, você é responsável pela falha do teu irmão. Mas se você diz ao teu irmão o que eu mandei dizer e o teu irmão não muda, o problema passa a ser somente dele. Mas qual é a questão? A questão é que nós não nos obligamos diante daquilo que pode representar a perdição daqueles que nós amamos. Como é importante, então, superar um pouco esse respeito humano tão imposto hoje pela nossa sociedade, em função de uma liberdade exagerada, para dizer ao nosso irmão aquelas coisas que ele precisa ouvir para mudar. A correção fraterna, ela só tem o verdadeiro sentido dela se ela é realizada segundo aquilo que hoje aparece também na carta de São Paulo aos Romanos. Qual é a grande força que deve nos mover a corrigir os nossos irmãos? A força que deve nos mover a corrigir os nossos irmãos é o amor que nós temos por eles. A palavra mesmo de São Paulo hoje aos Romanos diz justamente isso: que vocês não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Por quê? Porque o amor nosso pode de alguma maneira salvar o nosso irmão. Nós não vamos corrigir
corrigir os outros, porque às vezes a postura dele nos incomoda. Nós não vamos corrigir os outros porque os outros não são do jeito que nós queremos. Nós vamos corrigir muitas vezes o pecado do outro porque nós entendemos que o pecado do outro pode levar esse nosso irmão à perdição. Por isso vamos lá e corrigimos ele. Mas o que deve mover a correção é o nosso amor por ele, é o nosso querer bem a ele, que faz com que a gente não permaneça inerte na posição de mero assistente do que está acontecendo na vida do outro, mas que a gente interfira com bondade, com generosidade, para que o outro possa crescer a partir da minha exortação. Eu sei o quanto é difícil pensar no aspecto da correção. Por isso que a correção precisa ser fraterna, né? Precisa ser o entendimento de que o outro é um irmão para mim e que eu preciso ajudá-lo a caminhar comigo naquilo que é a experiência do bem. Olha como é importante para todos nós como cristãos nos esforçarmos em cultivar verdadeiramente essa correção fraterna. Que ela então, que nós não nos optamos nisso, porque a nossa opção não pode representar a perda de um irmão. Eu digo isso até mesmo no que diz respeito dos pais pelos filhos. Digo porque já vi muitas vezes, sentando com muitas pessoas, conversando com elas e ouvi essas afirmações do tipo: se eu tivesse sido mais firme com os meus filhos, se eu tivesse sido mais diligente em relação a esse aspecto, se eu tivesse me empenhado um pouco mais em relação a esse problema, talvez o meu filho não estivesse hoje nas condições em que está. Nós precisamos entender que muitas vezes o amor se torna uma experiência exigente, onde nós colocamos diante do outro também como sinal desse amor de Deus que vem ao nosso encontro e que nos convida e que nos exorta à verdadeira conversão. Como é importante que nós também possamos fazer isso no nosso dia a dia, crescendo justamente na liberdade nos nossos relacionamentos. E às vezes, nos nossos relacionamentos, nós vamos levantando barreiras, barreiras que nos impedem de dialogar em relação a essas coisas. A ponto mesmo de marido não ser capaz de dialogar com essas coisas com a mulher, da mulher não ser capaz mais de dialogar com o marido, por um medo ou por um receio de que a nossa fala possa muitas vezes criar uma ruptura ainda maior na experiência da relação. Mas se nós não nos sentirmos livres para dizer àquelas pessoas que amamos que elas precisam se tornar melhores, como vamos viver a nossa vida e como vamos viver os nossos relacionamentos? A experiência de uma verdadeira fraternidade que exorta quem precisa crescer tem que ser próprio do costume da vida do cristão. Então, uma coisa interessante quando nós entramos na experiência do Evangelho é que o Evangelho trabalha a questão da correção fraterna num aspecto bastante curioso, diferente de outras versões do Evangelho. Porque aqui a correção fraterna é colocada dentro do contexto também de se estabelecer a concórdia. Existem dois pontos importantes no Evangelho de hoje. Porque Jesus fala: se o teu irmão pecar contra ti, ou seja, se ele lhe causou dano, se ele lhe prejudicou de alguma maneira, o que é preciso fazer? Vai primeiro ao encontro do teu irmão e fala com ele, a sós. Olha como o Jesus nos propõe o primeiro momento, aquele momento direto, em que nós vamos a outra pessoa e estabelecemos e procuramos estabelecer o vínculo e a concórdia com ele de maneira particular, pessoal. Se o teu irmão não te escuta, chama outras duas testemunhas próximas, Vai ao encontro com ele e tenta estabelecer concórdia. Se não for possível ainda desse modo, chama a igreja, para que a igreja seja intermediária da concórdia. Se nem a igreja o teu irmão escutar, a gente não pode obrigar ninguém a ser aquilo que não quer ser. E Jesus é muito firme em relação a isso. Trata o teu irmão como um pagão,
como um pecador público. Ora, como é que Jesus tratou o pagão? Como é que Jesus tratou um pecador público? Ia ao encontro deles insistentemente para que eles abrissem o coração à misericórdia. De todas as maneiras, Jesus vai nos dizendo que nós devemos ter a postura, a disposição de estabelecer a concórdia sempre. Vejam como é o final do Evangelho. O final do Evangelho é bastante interessante. Depois de Jesus dizer essas coisas todas, ele vai dizer no final: se 2 de vocês se colocarem de acordo a respeito do que pedir ao Pai que está no céu, ele o concederá. Quer dizer, se nós nos colocarmos de acordo, se nós estabelecermos entre nós a concórdia, Deus de alguma forma corrobora essa concórdia que nós conseguimos estabelecer. Deus acolhe o pedido daqueles que são capazes de estabelecer comunhão. Deus acolhe aqueles que têm um coração reconciliador, aqueles que têm um coração pacífico. Ao olhar o Evangelho de hoje, nós não devemos nos sentir impulsionados a sermos aí denunciadores dos pecados e dos defeitos dos outros, Quer dizer, não é isso que o Evangelho propõe. O Evangelho propõe, na verdade, uma disposição perene do nosso coração a estabelecer a concórdia sempre que for possível. E que nós possamos exortar sempre o nosso irmão à emenda, no entendimento de que isso é necessário à salvação dele. Agora faço uma consideração, e com isso termino, que nós também precisamos refletir. A exortação nossa tem que ser em relação a algo que tire a possibilidade de salvação da pessoa. Ou seja, a algo que concretamente a afaste de Deus e, por consequência, a afaste do verdadeiro sentido da vida. Isso é uma coisa. Não temos que ficar corrigindo os outros em relação às diferenças que existem entre nós. As diferenças precisam ser vistas de uma maneira positiva, porque as diferenças são um dom da complementariedade que Deus de alguma maneira estabelece na comunhão e na relação entre nós. O fato da pessoa não fazer a coisa que eu gostaria do jeito que eu gostaria, não quer dizer que ela necessariamente está errada ou está orientada à salvação. Então, muito cuidado, porque nem sempre aquilo que nós queremos que a outra pessoa mude é realmente necessário para que ela se salve. Então, nós também precisamos, de alguma maneira, aprender a sermos mais tolerantes com aquilo que é diferente de nós. Se nós colocássemos aqui 3 potes de sorvete, no calor danado que nós estamos, é bom falar de sorvete, um sorvete de chocolate, um sorvete de creme, um sorvete de morango. E eu dissesse, cada um pode vir aqui buscar o sabor que preferir, mas só pode escolher um. Cada um vai vir segundo o seu critério interno, segundo as suas experiências anteriores, segundo o seu próprio gosto, e escolher o que achar melhor. E vão ser escolhas diferentes. É muito ruim quando a gente quer que todo mundo seja igual, que todo mundo faça a mesma coisa, do mesmo jeito. Cuidado para a gente não fazer isso na casa da gente. Cuidado para a gente não fazer isso no trabalho da gente. Cuidado para a gente não fazer isso na convivência da gente. Aprender a olhar o diferente como um dom é também uma forma da gente progredir nessa liberdade que é própria do cristão. Que nós não devemos aceitar na experiência nossa de convivência é o errado. O errado a gente corrige. O diferente a gente respeita. E às vezes a gente vai ter isso na casa da gente, O pai lá, sei lá, que é médico, que cultiva as expectativas em relação ao filho sobre a medicina, o filho diz lá, não, eu quero ser engenheiro, E o pai, mas como assim ser engenheiro? Eu sou médico, seu avô é médico, a família inteira é médica. Cada um é diferente e o movimento nosso tem que ser muitas vezes diante daquilo que nos aproxima mais. Então, não podemos fugir do que é bom. Lembrem-se sempre que, por definição, a liberdade, ela é a escolha entre bens. Enquanto nós estamos escolhendo entre bens, estamos dentro do campo da liberdade. Quando fazemos a opção pelo mal,
transformamos a liberdade numa coisa que ela não é. Transformamos a liberdade em libertinagem. Né? Então, o libertino é aquele que se dá licença de fazer o mal, mesmo tendo conhecimento do bem. E é aí onde nós precisamos exortar e corrigir os que erram, né? Para que eles possam voltar àquilo que é a experiência da prática do bem. Ninguém é livre para fazer o mal. A gente ouve muita gente hoje na TV falando isso, né? A gente tem que ser livre para fazer o que a gente quer. Não, isso não é liberdade. A gente é livre para escolher entre bens. Então, os 3 sabores de sorvete, e a gente escolhe um deles. São coisas boas e a gente escolhe entre elas. Agora, se eu botar aqui 3 potes de sorvete e um veneno, eu posso escolher um veneno porque eu sou livre para escolher o que eu quiser? Não, eu não posso escolher aquilo que causa dano. Eticamente falando, temos que procurar escolher o bem. Então, que nós possamos nos ajudar uns aos outros, né, na correção da terra, para que nós possamos crescer como pessoas, né? Nos sintamos amados e nos sintamos também sempre acolhidos por Deus. Hoje nós temos também uma experiência especial, né? Nós estamos acolhendo os nossos novos ministros de Eucaristia. Padres, para poder alcançar todos, muitas vezes procura auxiliares, né, que exerçam funções diferentes na vida da igreja. E uma das funções mais delicadas é aquela do cuidado eucarístico. Eu tenho tido a felicidade de, nesse ano e meio quase que estou aqui, encontrar sempre ministros zelosos da Eucaristia. E como a nossa comunidade está crescendo, graças a Deus, é importante também que os nossos ministros cresçam em número, né? Portanto, desde o início do ano, o padre vem rezando, vem pensando nas pessoas, para escolher pessoas que possam estar nos acompanhando no serviço do altar e na assistência também aos nossos, levando a comunhão eucarística. E é por isso que hoje nós queremos chamar, né, a Maria, a Zélia, a Lúcia, o João e a Vera, né, que escolhemos para nos auxiliar também junto com os outros ministros de Eucaristia, nesse ofício tão importante também para o povo de Deus. Isso. Então nós vamos fazer uma oração sobre eles, pedindo que o Senhor possa nos acompanhar nesse ministério. Ó Deus de bondade, vós que fundastes e governais a vossa família, dignai-vos abençoar estes nossos irmãos, que, distribuindo fielmente o pão da vida aos seus irmãos e confortados pela virtude deste sacramento, venham a tomar parte no banquete celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Então vocês podem agora, né, colocar as vestes próprias deste ministério. E nós queremos apresentá-los, né, à comunidade. E a comunidade, a partir de agora, sabe que também sempre pode contar com o auxílio dos nossos novos ministros, né, na necessidade que tivermos com a comunhão eucarística. A primeira vez é difícil, tem que achar o botãozinho, depois acostuma. Pode virar para frente, uma salva de palmas para os nossos ministros. E a nossa gratidão, né, nossa como padre, pela acolhida desse ministério que vocês estão prontamente recebendo, né? Espero que sirva para a santidade de vocês e para a santidade da nossa comunidade. Vamos rezar juntos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos